I'll be feeling pain, just hold on. I don't feel the same, I'm so numb. Ela é a sensação, no shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pra batão grandão, que pra batão grandão, que pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Que pra batão grandão, que pra batão grandão, que pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Que pra batão grandão, que pra batão grandão, que pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Chegou a Fernandes. E aí galera, somos o irmão Vilar e no vídeo hoje a gente vai fazer o que, Leão? A gente vai fazer um vídeo aqui de como a MC Loma conseguiu esse sucesso. Como? O porquê? Como? Sucesso estrondoso nos 4 cantos do mundo. É mundial, mundial. Tem mundial. Gringo reagindo nessa música. Tem já. Gringo, então chegou nível internacional. International. Eu tô vendo a hora de Justin Bieber fazer sua versão em ritmo de bregadeira. Tá vendo o Justin cantando em inglês. O quê? Se fosse em inglês. Não! Ele tentando cantar em português. Vai ser tipo assim. Bom, agora vai ser valendo. Aí eu segredo revelado. Já não ia começar esse vídeo sério. Bom, o que aconteceu? Você tá perdendo a postura, meu irmão. Tudo que é humildade e bom faz sucesso. Esse é o segredo. Aí muita gente tá falando, mas ela não canta bem. Mas não, gente, não é questão só disso. Para uma pessoa ser sucesso, não precisa só de voz. Precisa, ó, encantamento. Ou se você encantamento que vem com de envolvimento. Tá tudo rimando nesse vídeo. Encantamento, carisma e humildade. A humildade, galera, é a essência da vida. Foi pra Godzilla. Conde ou Godzilla? As pessoas vão falar. Você sabe. O vídeo ficou ótimo. Ficou perfeito. Atitude maravilhosa. Batendo recorde a menina tá. A menina tá batendo recorde. Mas o vídeo Godzilla é bom. Mas a pérola do primeiro vídeo. Aquilo que é. Aqui, ó, isso aqui, ó. A essência, ela deu doce que as pessoas queriam. A essência aquilo, amadorismo, com ritmo chiclete, o carnaval acaba, gente, mas isso na mente da pessoa não tira jeito nenhum. Que muita gente fala, ela não tem talento, não sei o que, por causa de voz, não. O talento tem que contar também por causa da cabeça dela. Como uma pessoa consegue lançar tanto ritmo, ela consegue. Ela já lançou o Treme Treme aí, que é o novo clipe dela, que é sucesso também. São pessoas que gostamos de ver umas pessoas humildes igual a gente, fazendo sucesso, brilhando nesse mundo. Sabe por que? Porque a internet veio pra justiça. A justiça. A Liga da Justiça. Porque sem a Liga da Justiça. Porque sem a internet, para fazer sucesso, você tinha que ter condição financeira. E com a internet não precisa. Hoje, com a internet, você tem seu talento, você nem de casa. Você pode virar uma estrela da noite pro dia. Da água pro vinho. Da noite pro dia. Da água, do açúcar ao mel. Você pode virar sucesso. Você pode, então a internet veio para isso. MC Loma fez um hit, lançou na internet, sucesso, tanta música esse ano para virar o hit. E a peça a menina humilde, com a gravação, que eu não sei se aquilo é de celular e de câmera, parece mais sem celular, com um clipe todo amador e desbanca todo mundo. Tinha um sonho de cantar com a Anitta, conseguiu. Ela tem um sonho de virar uma cantora, praticamente já conseguiu. Hoje ela é uma cantora já. Quer ser um youtuber? Você pode ser um youtuber. Sempre que alguém me pergunta, Daniel, tem gente que me pergunta, Daniel, como é que eu faço para ter sucesso no YouTube? Eu falo, faça porque você ama, não faça porque você quer fama ou dinheiro, faça porque você ama. Porque você ama. Você quer ser um cantor famoso? Seja! Você quer ser um youtuber? Seja! Você quer ser um advogado, um doutor? Seja! Porque não importa qual a sua condição financeira, seja você sonhando e querendo ser, você consegue tudo. Não deixa ninguém colocar limite no seu sonho. Você acredita que se eu e Daniel levasse pelo que as pessoas acham da gente, eu ia ter acabado com esse canal. Esse canal que nem existiria se fosse por opinião de outras pessoas. Então o que você quiser ser, seja. Toda hora que tu falar quiser ser, eu vou falar seja. Se você quiser ser, seja. Espera eu terminar. Tá bom. O que você quiser ser, seja. É isso, o que você quiser ser. Quem dorme acorda.
Quem corre atrás realiza. Não, errei. Quem sonha, quem dorme sonha. Quem corre atrás realiza. É isso aí. Então você que tá vendo esse vídeo, você tem um sonho, você acha, ah, minha condição financeira não é boa, ah, eu não tenho uma produtora, eu não tenho isso para gravar um vídeo bom, faça seu vídeo, joga na internet, que a internet hoje, se você é sucesso mesmo, a internet vai fazer tudo por você, ó. Escama é só de peixe. Escama é só de peixe. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou desse vídeo aqui, se inscreva no canal, gente. Ative o sininho para receber essa notificação desse vídeo. E se você gostou de um vídeo que a gente mais fala assim, deixa aí que não fala assim, ah, gostei desse estilo de vídeo. É isso, galera. Fica com Deus que é a base de tudo. Fica com Deus que é a base de tudo, gente. Tchau, tchau.